momento de oração, vocês conhecem a consagração? Ela é muito linda, cantada, né? Vamos cantar? Oh, minha Senhora! Nós vamos passar uma lista de chamada, né? Para a gente ter o nome da pessoa, da comunidade e o telefone. De repente a gente precisa entrar em contato com vocês, né? Tá. Nós vamos deixar para apresentar quando não chegar, mas eu, como eu estou falando, tenho que apresentar, né? Eu me chamo Irmã Maria José, moro em Copiara, né? Trabalho lá. Eu sou irmãzinha da Imaculada Conceição, filha da Santa Paulina, né? Vocês já ouviram falar. E eu sou natural do Piauí, da Diocese de Picos. Trabalhei, né? Faz 18 anos que eu sou irmã, já morei no Ceará há 7 anos, agora estou de novo. Já sou pai cearense. E tive a graça de morar 5 anos na África, essa foi uma experiência muito boa, né? Aprendi muito com o povo africano e voltei para o Brasil para ficar uma temporada aqui, né? Quero voltar de novo lá, porque lá que precisa da gente, né? Lá são 5% da população católica. Bem diferente. Imagina, 95% das pessoas não acreditam em Maria, nem em Jesus Cristo, né? A maioria das pessoas estão abandonadas, morrendo pela Deus. Eu vi gente aqui da Pastoral da Criança, né? Quantos malnutridos vocês têm? Vocês estão cuidando aqui? Você tem quantos malnutridos no seu grupo? Na minha comunidade, eu acompanho 15 famílias. Tem algum desnutrido? Sim, não, na minha comunidade não. Pronto. Na nossa comunidade Quantas crianças você acompanha? Acompanho 15 crianças. 15 crianças. Isso. Eu também, 15 crianças. E não tem nenhum desnutrido, tudo gordinho, né? É porque a preocupação hoje da Pastoral da Criança também é a obesidade, né? Não, mas isso pode ser desnutrido gordo. Tem gordo e desnutrido, sabe? Má alimentação. Lá na África, era 45% das crianças desnutridas graves. Por exemplo, a gente que acompanhava 3.000 crianças, 800 eram desnutridas graves. E não era, necessariamente não é falta de alimento, é falta de educação da família, a maioria, né? E outros eram doenças, quer dizer, para a gente ver como a situação lá é grave, né? E que lá que precisa de missionários. E aqui nós realmente a gente precisa, né? Mas lá a precisão é maior, né? Por isso que quando a gente vai para lá, a gente sente que realmente como que o mundo precisa de pessoas para serem missionárias. E não é só as irmãs dos padres, não. Leigos também podem ser missionários, né? Podem ser missionários nessas terras de Deus, né? E os países lá, irmã, quais os países? eu fui na África Central, o segundo país mais pobre do mundo.
aceitam? Aceitam muito bem, as irmãs lá é como se fosse... E quando se vai falar em Pequenos- Maria pela primeira vez, como é o impacto disso? É interessante essas experiências. Lá não se fala muito em santo. É isso que A igreja de lá começou mais pelo evangelho, eu acho até legal. é bom. Claro, é assim, bom a gente ter amor pelos santos, mas assim, o evangelho eu penso que tem que ser Claro. em primeiro lugar. O evangelho é que gera santo. É isso mesmo, o evangelho que gera santo. Por isso que lá a evangelização parte do conhecimento da Bíblia. Por exemplo, só pode batizar adulto, não batiza criança. As pessoas só batizam lá depois que sabem de cor os 4 evangelhos. Olha aí. E para crismar tem que saber de cor o Atos dos Apóstolos. Porque lá é a questão da decorar ainda a cultura do povo. Por isso que a igreja partiu pela... e lá é assim, eu gostei muito da evangelização lá por isso. É uma igreja tipo a de Iguatu, de Sebes, bem organizada. Né? Pequenos cristãos que tem lá são bem comprometidos. Fervorosa, é um grupo. Para batizar tem que ter 4 anos de preparação e 2 anos para crisma, dá 6 anos de preparação. O verdadeiro catecumenato. Catecumenato. Pré-catecumenato, né? E assim, os católicos são realmente fervorosos, só que são pequenos grupos. A gente sente lá um pequeno resto, né? Enquanto aqui no Brasil a gente sente maioria, né? Nós somos 95% da população batizada. Mas se for ver, nós temos uns 10% que vivem, né? São engajados. Lá é o contrário, são poucos, mas são mais engajados. Né? Mas assim, realmente a gente aprende mais. Lá, eu fui para lá como enfermeira, né? Lá não existe médico, a gente tinha que consultar, fazer todo o papel de médico. A gente atendia uma população de 100 mil habitantes, não existia. As irmãs eram consideradas as doutoras, né? E às vezes eles consideravam a gente como milagreira também, né? Por exemplo, quando a gente fazia uma ressuscitação respiratória, eles diziam que a gente ressuscitava, né? É um milagre, né? A irmã ressuscitou fulano, né? Porque assim, então a cultura é muito... São muito inteligentes, mas eles não têm a oportunidade de crescer na vida, né? Irmã, a questão da língua. A língua é francesa, eu aprendi a língua francesa na Bélgica. Depois lá são 300 e poucas línguas diferentes. Olha aí, gente. Cada etnia, por exemplo, num lugar como Pique Carneiro, às vezes tem 3 ou 4 grupos que falam línguas diferentes. Eles se entendem. Não, a gente fala pelo francês. Aí as pessoas traduzem, fazem a tradução. Agora eu aprendi a língua do local, porque as mulheres só falam... A enculturação, né? As mulheres só falam gambá, não falam francês. Aí a gente tinha que falar, eu, por exemplo, falava e os homens interpretavam. Eu não gostava muito porque eles interpretavam a moda deles. Porque lá eles são muito machistas, né? Os homens a mulher é muito objeto, né? Aí assim, às vezes eu procurava até aprender, e quando a gente consegue falar com elas, elas ficam felizes, né? Para entender um pouco o que elas falam. Né? Dos 95%, é uma 5% protestantes e 15% muçulmano, 75% não conhece Deus, animista, religião tradicional que adora o sol. Olha aí, e a gente pensa que isso não é coisa de livro de história, né? Lá do passado. Tudo isso, quer dizer, são coisas, realmente o povo está... 75% das pessoas não tem, cada um tem a sua religião, a sua crença. Como é batizado? Não, batizado não. Batizado só é 5%. E batizado na igreja dos crentes, 5%. E os outros são islamistas. No caso, assim, a senhora que chega lá, missionária aqui no Brasil, como faz para introduzir a religião nesse povo? A gente trabalha... Por exemplo, quando nós trabalhamos na saúde, a gente não fala em religião. Certo. É o cuidado da doença. Parte social. A questão das doenças. A gente atende, a gente educa para a saúde, né? Agora, quem vai lá para falar da realidade, para evangelizar, por exemplo, tem uma irmã que trabalha com os jovens. Nós trabalhamos com quem já é católico. Nós não trabalhamos assim, a gente trabalha com os cristãos, os casais católicos, os jovens católicos, as crianças que estão na infância missionária. Agora muita gente que não é católico vão para as nossas reuniões. Gente, por exemplo, quando eu ia, eu rezava, quando eu fazia reunião com as mulheres de desenvolvimento.
Ensinava elas a fazer sabão, nem sabão elas não sabiam fazer. Sabão, pomada para sarna, pomada para pele. A gente ensinava a fazer esse monte de coisa. Sempre a gente só começava a reunião com uma oração. E eles rezavam, mesmo os não católicos. Eles têm um amor muito grande pela nossa igreja. Mesmo os que não são batizados. Respeitam, né? Eles têm um grande assim, amor pela igreja, pelo evangelho. E há assim alguma adesão deles? Muito. Isso é uma boa pergunta. Todo ano se batizam uns 500, 600 pessoas na diocese. Tem muita gente que quer ser Teve católico. um depoimento uma vez que eu vi, disse que tem desses que não são da igreja, mas defende aqueles que ficam falando dos missionários. Diferente de muitos católicos que ficam Lá, por exemplo, separado da igreja. a população, os vereadores, ninguém era católico. Era muçulmano, outros eram crentes. Mas assim, eles defendem as irmãs assim como sendo uma pérola preciosa. A gente tinha a maior defesa do povo. Então, acredito que os católicos lá, apesar de ser uma minoria, mas realmente são católicos. São. Diferente dos nossos católicos, que se diz católicos porque foi batizado, número, né? porque casou e não tem nenhuma vivência. Então, os católicos de lá, pelo que se pode observar, eles Fervorosos. caminham mesmo na trilha ali, buscando, que claro que perfeito ninguém é, mas buscando seguir mesmo como católico deve ser, não é isso? Só um exemplo. Na paróquia que eu trabalhava, a gente passava do conselho paroquial. Aí assim, se um catequista, porque lá os catequistas são tudo homens, por quê? Só eles que sabem ler. Aí as mulheres não podem ir para o encontro é tudo em francês. Aí se tem um catequista, lá é muito forte a questão do homem trair a mulher, porque lá, a cultura, o homem pode ter várias mulheres. Poligamia. Aí o católico não pode, quem batizar só pode ter uma mulher. Aí eles vão ser catequistas, os homens. Aí de repente eles traem a mulher. Aí é o adultério. Aí o que acontece? A comunidade leva o problema para o padre e diz assim, olha, ele traiu, né, para ver como é um grupo que a comunidade se preocupa. Consciente. Ele traiu a mulher, agora ele vai ficar 6 meses sem ser catequista, de castigo, para arrepender do que ele fez. No final, ele tem que fazer uma penitência pública, tem que pedir perdão na comunidade para ele voltar a ser catequista. Quer dizer, é diferente daqui, que cada um vive a sua vida. Cultural, né, irmão? Cultura mesmo. Porque assim, como é um grupo pequeno, por exemplo, se ela briga com ela, as duas começam a brigar e ela xinga, chama um nome feio com ela, né? Aí o que acontece? As duas vão ficar sem comungar alguns meses. Porque ela ofendeu a outra. Só pode voltar a comungar se ela confessar e pedir perdão para a outra em comunidade. Quer dizer, é um sistema que é um pouco dos primeiros cristãos. Porque os primeiros cristãos faziam isso. Na lei antiga não tinha a mulher que ia ser apedrejada, se procurava fé. Quer dizer, um pouco, eles vivem um pouco a experiência dos primeiros cristãos, né? Quer dizer, é uma experiência muito legal, né? Embora assim, é difícil, mas a gente aprende. Pronto, eu acho que foi uma introdução que... Ótimo, palmas aí para o Isso aí até nos anima aqui, e como a irmã mostrou, essa diferença cultural na nossa realidade, felizmente nós estamos em passos bem mais avançados. Embora, como a Francisquinha lembrou bem, agora aqui há muitos católicos em termos de estatística, de número, de compromisso. A gente vê, olha, para ter bem mais gente aqui no salão, é para a gente ir até para um ginásio, até, sei lá. Mas aqui está a massa, fermento na massa. É isso mesmo. Agora eu digo o seguinte. Eu tinha uma cultura muito boa também lá da África, sabe? Isso. Porque minha avó paterna era africana, ela veio da África para o Brasil. Qual país? Sei, Angola. Angola. Viu? Então eu tenho essa cultura. Beleza. Eu sou mexida com a cultura da África, porque minha avó paterna era muito meu pai. Então eu tenho sangue legítimo de lá, viu? E também brasileira, que nasci no Brasil. Por isso que às vezes essas coisas aí eu também toca pra mim e sei que não é certo. Terezinha é uma força aqui da paróquia. Olha, vou dizer uma coisa. A cultura africana é linda, linda. O que eu mais admirei lá é a questão da partilha. Ninguém pode comer sozinho. Quem come só é egoísta.
Você tem sempre que convidar os outros. O ágape, né? A partir Outra coisa, eles não têm preocupação de acumular. Lá não existe ricos e pobres, todo mundo é